Olá, profissionais da Educação Pública do Estado de Mato Grosso. Eu sou a professora Ellen, sou servidora da Secretaria Estadual de Educação e estou na Secretaria Adjunta de Regime de Colaboração à frente do programa Alfabetiza MT. E, nesse momento, nós estamos aqui no primeiro episódio do Alfabetiza Cast, que é o videocast que vai falar sobre educação em regime de colaboração. Hoje, a nossa Secretaria de Regime de Colaboração é capitaneada pela Tenente Coronel Nájila, nossa secretária adjunta, e pelo nosso superintendente, o professor Sandro. E nesse primeiro episódio, nós vamos falar de temas muito relevantes, porque nós estamos vivendo um momento ímpar aqui no estado de Mato Grosso, assim como todo o território nacional. E para este momento, eu tenho dois convidados extremamente importantes, que são... Boa noite, saudações a todos os profissionais, meu nome é Ricardo Aguiar, atuo lá no eixo do Avalia, no eixo Avaliação, e vou tratar dessa temática aí, nesse bate-papo com vocês, tão importante que é o SAEB. Boa noite, meu nome é Cristiane, também atuo no eixo Avaliação. Bem-vindo a todos que estão participando nesse momento. E nós temos a missão de colaborar com esse momento ímpar, né, como a professora Ellen falou, que é o SAEB 2025. Exatamente. E aí o primeiro tema do nosso primeiro episódio desse videocast do Alfabetiza Cast é o que é SAEB e como ele compõe o IDEB e as matrizes de avaliação. Então eu já lanço a bomba aqui para vocês, né? Porque nós, professores da rede pública em especial, e aí eu falo especialmente os professores do 5º ano, dos anos iniciais, mas também para os professores do 2º ano, nesse ano de 2025 a gente tem ouvido falar de SAEB, SAEB para cá, SAEB para lá, movimenta SAEB, foco no SAEB, SAEB aqui, SAEB ali, então nós estamos imersos no SAEB 2025. Não se fala de outra coisa que não seja SAEB, melhora de indicadores, precisamos melhorar, o estado do Mato Grosso está em 5º, mas a gente precisa avançar para 3º, então estamos imersos no universo do SAEB. Mas, de fato, o que é o SAEB? Por que ele é tão importante? Por que todo o estado de Mato Grosso, assim como todos os outros estados, estão tão empenhados em relação ao SAEB? Qual que é o impacto dessa avaliação para nós, professores, e para as redes públicas de ensino, que é o público que a gente atende? Muito boa pergunta da Ellen, né? Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte, quando eu vou tratar da temática, né, é um grande professor avaliando o país, a nação brasileira, né? E aqui nós temos um sistema de avaliação muito robusto, que a gente vai tratar agorinha, que está avaliando, né, as diversas camadas. Então eu estou olhando para o país, para a nação brasileira, estou olhando para os entes federados, aí eu estou olhando para o estado, para o município, e aí eu chego na camada escola. E a partir, né, dessa avaliação, nós vamos produzir um número, né, chamado de IDEB, que a gente vai discutir um pouquinho também. E para além disso, né, associado ao resultado do SAEB, nós temos também relações como, por exemplo, o Fundeb, o valor aluno ano resultado, né? Então, de fato, em torno dessa avaliação, nós temos em jogo muitas coisas, né? Que é um indicador de destaque em cenário nacional e, para além disso, produzindo informações aí, né, para o financiamento. Neste caso, eu destaco aqui o valor aluno ano resultado, né? Então, eu acho que isso é muito importante, ter a clareza, né, em torno desse sistema de avaliação. Certo, então o SAEB é um sistema de avaliação. E qual que é o objetivo do SAEB, né? Qual que é a periodicidade que o SAEB acontece? Porque o ano passado não se falava muito de SAEB. A gente tinha algumas ações pontuais que aconteciam, por exemplo, na rede estadual. Eu acho que as equipes técnicas municipais elas já estavam se programando em relação a 2025, mas a gente não via ainda ações repercutindo diretamente nas escolas, com os professores, com os estudantes. Então, por que tem ano que sim, tem ano que não tem essa movimentação toda acerca do SAEB? Legal. O que acontece é o seguinte, a aplicação geralmente é nos anos ímpares, então nos anos ímpares nós temos a aplicação dessa avaliação. Então, é uma avaliação que ela tem como propósito, né, como objetivo aí, como você pontuou, Ellen, ela tem como objetivo produzir informações qualificadas nas diferentes camadas. Então, a nível
nação brasileira, estados, municípios e escolas. Tem como objetivo também produzir informações qualificadas para discutirmos qualidade, equidade e eficiência. Eu sei que são termos muito complexos e que carecem de uma cesta de indicadores, né? Então, agorinha a Cristiane vai trazer, né, um pouquinho de como que esse sistema é um sistema muito robusto, que para além dessa medida de proficiência, né, que é apresentado para as redes, nós temos uma cesta de indicadores para que para que essas medidas sejam contextualizadas, ou seja, aquela média de proficiência da escola, eu tenho uma cesta de indicadores para poder analisar e entender melhor aquelas médias de proficiência. Então dizer o seguinte, que para medir qualidade, nós temos que avançar. Somente a média não dá conta, né? Então esse grande sistema está produzindo informações qualificadas para a gente entender essa média. E eu também pontuo aqui, né, a questão das políticas educacionais. Então, políticas públicas estão sendo, né, desenhadas, escritas a partir desses indicadores. Então, esse é um dos objetivos do SAEB. Um outro objetivo aqui muito importante, e eu destaco aqui, né, a competência técnica e científica, né? Então, hoje, nós temos, né, o INEP aí produzindo muitas estatísticas educacionais e que estão disponíveis para todo mundo. Qualquer um de nós temos acesso, nós conseguimos baixar essas planilhas, né, de resultados, indicadores contextuais, indicadores acerca da trajetória, censo escolar, né? Então nós temos aí, né, um sistema que ele contribui muito com essa competência técnica, né? E o INEP ele tem um papel fundamental. Então, por meio desse sistema, né, nós temos aí informações qualificadas desde a avaliação dos estudantes, o próprio censo, as matrículas, a trajetória dos estudantes, a formação dos profissionais, enfim. E eu acho que é isso, né? Eu acho que são os 4 grandes objetivos, né, do SAEB. Certo. Você falou muito sobre informações qualificadas. E eu sei, por exemplo, né, nós, professores da rede pública, nós estamos muito habituados a ter acesso a essas informações através ali do nosso sistema estadual de avaliação, que é o Avalie-MT. E a gente tem a plataforma de avaliação e monitoramento aqui do estado do Mato Grosso, que o gestor escolar, o gestor municipal e também os professores, eles conseguem chegar ali no nível estudante. Ele consegue saber, por exemplo, dentro de uma avaliação somativa, qual é a proficiência do estudante, quais são as habilidades que ele acertou, que ele errou dentro do teste, daquela prova para aquele ano. Dentro do SAEB, da avaliação do SAEB, eu consigo também obter esse tipo de informação? Eu consigo chegar ali no nível aluno e identificar como é que é a proficiência dele, quais são os itens que ele acertou, que ele errou? É possível, pelo SAEB, acessar esse tipo de informação, já que a gente fala muito de informações qualificadas dentro dessa avaliação? Eu acho que é bem legal a pergunta da Ellie para a gente tentar desenhar o propósito dessa avaliação. Então veja o seguinte, o SAEB ele não tem como objetivo, né, produzir informações no nível estudante. Então, de novo a gente volta lá no desenho da avaliação. Então é um grande professor avaliando os sistemas educacionais. Então o grande objetivo, né, é monitorar se os sistemas estão avançando ou não no que tange a aprendizagem com equidade. Então, no SAEB, aqui muito bem, a pergunta dela foi o seguinte, então quer dizer que a escola consegue baixar uma planilha e nessa planilha lá, os resultados do SAEB, eu vou chegar, né, no nível estudante. Dizer lá que o Ricardo participou do SAEB em 2023 e a média de proficiência dele em matemática era X ou Y. Não, nós não temos esse detalhamento. Porque o propósito, como está colocado ali, né, o propósito não é uma avaliação formativa. Então, nesse sentido, eu acho que o sistema de avaliação de Mato Grosso ele contribui muito, né, porque o desenho dessa avaliação é avaliar sistemas educacionais. O Avalia, e aí nesse caso, se a gente quer chegar na camada estudante, o Avalia ele tem, né, é um sistema de avaliação de Mato Grosso, em que as avaliações são desenhadas para chegar nessa camada
nessa camada nível estudante, com esse nível de detalhamento. Então, muito bem colocado. Então, só para dizer, né, com relação ao desenho da avaliação e a expectativa, né, isso é muito, muito bem colocado. Certo. E assim, você também mencionou que o SAEB e o IDEB, ele serve ali para se desenhar políticas públicas, né? E quando a gente fala de políticas públicas, a gente está pensando em qualidade na educação, políticas públicas educacionais. Se eu tenho um sistema que avalia a qualidade na educação, né, eu vou pensar em políticas públicas para manter, fazer a manutenção ou garantir essa qualidade na educação. Mas aí o que a gente entende? O que de fato é essa qualidade da educação? Quais são os eixos aí que compõem essa qualidade na educação? Né? O que vocês podem falar para nós? Aí eu sobre isso? vou passar a bola aqui, né, para minha colega Cristiane, mas o que ela vai contextualizar, isso é muito legal, porque de certa forma, né, a avaliação ela era muito criticada, né? Ainda é. Ainda é muito criticada, muito criticada. muito bem pontuado. Mas veja, é muito frágil você entregar para o gestor somente um número, por exemplo, uma média de proficiência. Então, discutir qualidade a partir de média de proficiência, isso é muito frágil. Então, eu acho que nesse sentido, né, esse grande sistema, esse grande professor, que é o SAEB, ele evoluiu bastante. Então, está dizendo o seguinte, para entendermos melhor aquela média de proficiência, está aqui, né, à disposição de vocês uma cesta de indicadores que está disponível para vocês começarem a contextualizar esse número chamado proficiência. Então é nesse sentido que eu agora vou passar aqui a palavra para minha amiga Cristiane, que ela vai contextualizar um pouquinho desses eixos. Bom, obrigada, Ricardo, por passar a palavra para mim também, para eu poder contribuir um pouco aqui com a nossa reflexão dessa noite. Nesse processo que a gente tem que perceber é justamente duas palavras que estão aliadas e que às vezes a gente fala pouco no dia a dia, que é a avaliação e a qualidade. Avaliar, só reforçando aqui, significa estabelecer valor. Valor a todo esse processo que nós estamos falando. Quando a gente fala em avaliação formativa, e a Ellen colocou muito bem, que o SAEB não tem essa pretensão de perceber a aprendizagem do aluno, porque justamente isso já é feito pela Secretaria de Educação na avaliação formativa e diagnóstica que ela realiza durante o ano. E essa tem que ser anualmente e, se possível, mais de uma vez por ano que isso ocorra. Então, a proposta do SAEB é outra. A proposta do SAEB é justamente ver o resultado, conseguir estabelecer valor ao resultado que isso acontece. Só que isso é composto justamente pela qualidade da educação. Pode parecer um pouco subjetivo para quem não é da comunidade escolar, para quem não faz parte, para as pessoas que não são os profissionais de educação, mas a qualidade da educação básica, falei errado, né? Mas a qualidade da educação básica, ela é estabelecida por 7 eixos. E esses eixos têm o mesmo peso para o MEC e para a educação. Então, nesse processo, o primeiro eixo que a gente vai tratar é justamente a equidade. E essa equidade que hoje é tão falada ou tão reforçada, não só pela escola, mas também pela mídia, a gente vê falar em equidade em todos os setores sociais, a gente percebe que ela é um desafio na escola porque é ela que vai demonstrar como a escola está reagindo ao processo de vulnerabilidade social que o aluno se encontra. Então, está reagindo ao processo de violência, ao processo de repente, ele não conseguir seguir a trajetória escolar de forma regular, né, Ricardo? E aí, essa equidade é a reação, tanto do governo quanto da escola, em reverter esse processo. Então, por isso que a intersetorialidade é um ponto-chave para as políticas sociais. Bom, nesse processo, a equidade é algo que está sendo muito falado, muito discutido, não só dentro da escola, mas também fora da escola, porque ela justamente que vai mostrar a diversidade e os desafios que estão presentes da escola, porque a escola nada mais é do que todo
a escola nada mais é do que a sociedade em si. Então, esse indivíduo traz consigo a vulnerabilidade da qual ele está submetido. Então, na escola ele vivencia muitas vezes a dificuldade na aprendizagem. Na escola ele pode sofrer a discriminação, ele pode sentir de uma maneira muito mais aguda o que é desigualdade, ele pode sofrer algum tipo de preconceito no seu dia a dia. E aí, nesse processo, o que o governo, no caso o MEC, ele vai querer perceber? Justamente como que o governo, como que a escola reage quando ele consegue diagnosticar esse indivíduo, que é o estudante, nesse processo. E aí, Cris, deixa eu só te contribuir com a sua fala. Eu acho que aqui o que é muito legal aqui é o seguinte, como já pontuado pela Cris, medidas educacionais estão sendo produzidas, né? Então, veja bem, o estudante ele recebe um caderno de teste. Esse caderno de teste, a partir do padrão de resposta dele, vai medir a proficiência dele em língua portuguesa e matemática. E aí, no final disso, ele responde também um questionário. Então, nós temos uma medida de equidade chamada de equidade primária, que é, a partir do padrão de resposta que ele dá a esse questionário, vai ser produzida uma medida de equidade socioeconômica. Então, a partir da resposta que os estudantes vão dar, nós vamos produzir um indicador de medida de equidade socioeconômica. Então, nós temos um indicador de medida de equidade. E um outro indicador de medida educacional, que aí eles chamam, né, de secundário, que ele já começa a olhar para as diferenças, para o que os estudantes estão se autodeclarando. Por exemplo, se o estudante se autodeclara branco, se o estudante se autodeclara pardo, se o estudante se autodeclara indígena, preto. E aí o que acontece? Vai ser medido, né, o percentual de estudantes com aprendizagem adequada nos diferentes grupos. Então é só para reforçar que medidas educacionais estão sendo produzidas, medidas de equidade. E a política é disponibilizar mais recursos financeiros aos gestores com a capacidade de reduzir desigualdade. E aqui nós destacamos que o que a Cris vem pontuar é que o quanto é importante a gente começar de fato a olhar, né, para essas diversas categorias e para esses estudantes também em vulnerabilidade. Certo. Então eu posso dizer que no universo ideal eu estou zelando pela equidade quando eu tenho o máximo de estudantes aprendendo, né, aprendendo de forma satisfatória, onde a diferença entre o estudante que aprende mais e o que aprende menos é uma distância bem curta. E quando isso acontece, eu estou zelando pela equidade na educação ali da minha turma, da minha escola, do meu município, do meu estado. Seria isso? Perfeito, muito bem colocado. Isso mesmo, Ellen. Então, uma coisa de fato, a gente vai diminuir as desigualdades, né? Ou seja, aumentar o percentual de estudantes com aprendizagem adequada. E, para além disso, a gente vai olhar para os grupos. Ou seja, grupos que historicamente apresentam menor proficiência quando, por exemplo, é fato que estudantes que se autodeclaram da cor branca têm proficiência maior do que estudantes, por exemplo, que se autodeclaram indígenas, pardos. Então, o que o governo federal está fazendo é medindo, nessas edições do SAEB, a capacidade dos gestores em aumentar o percentual de estudantes com aprendizagem adequada e reduzir essa distância entre os grupos. Certo, então, fechando aqui, o primeiro indicador de qualidade da educação é equidade, zelar pela equidade, certo? E qual seria o próximo? O próximo é justamente a cidadania, direitos humanos e valores, que é justamente o que trata sobre a convivência, a questão da solidariedade, como que esses grupos que estão dentro da escola, eles interagem. E aí, lógico, você pode se perceber que equidade e cidadania tem que estar relacionado de forma mais íntima. Pode falar assim? Sim. De forma mais íntima nesse processo. O outro eixo que é importante é o ensino e aprendizagem, que é justamente o currículo.
E aí na escola, né, Ellen, a gente tem que perceber que dos pontos que vai demonstrar como esse currículo está é o PPP, que justamente você tem lá no PPP esses 3 momentos: como a escola está, como que você gostaria que a escola fosse, a escola, né, no modelo, a escola modelo, e como que você quer que a escola se torne. Então, nesse processo, esse PPP, que é esse planejamento inicial, esse olhar inicial coletivo que a comunidade tem sobre a escola, ele também vai estabelecer práticas pedagógicas que vão ser desenvolvidas pelas áreas ou pela escola como um todo. E aí, nesse processo, é um dos parâmetros, um dos eixos importantes para a gente definir a qualidade da educação. E o bacana é que está tudo amarrado, né? Eu tenho a equidade, eu tenho a cidadania e direitos humanos, que é para garantir o trabalho com essa equidade. E aí agora a gente vem para o próximo, que é... O investimento. O investimento. E aí o investimento, e aí alguns já são, principalmente para os profissionais da educação, essas nomenclaturas já são um pouco mais familiares, mais tranquilas. Então a gente tem aí justamente como os mecanismos e programas que financiam a escola. O funcionamento dessa escola é o funcionamento da rede. E aí, entre eles, a gente pode citar o Fundeb, o PDDE, o PENAI, o PNTE, e aí, lógico, nesse processo também o PIB, né, que é justamente o que estabelece os padrões, né? E aqui, Cris, deixa eu só contribuir um pouquinho com relação ao Fundeb. Então, de novo, retomando aquela minha fala, né, quando nós falamos o seguinte, que os indicadores, as medidas educacionais do SAEB estão a serviço, né, de produzir informações para a gente discutir a qualidade da educação brasileira, mas também para produzir informações no que tange a complementações do Fundeb. Porque o novo Fundeb, né, ele prevê algumas complementações. E aqui eu destaco uma complementação chamada de Valor Aluno Ano Resultado, VAR. O engraçado aqui, né, é que esse VAR ele é 2,5%. Então é uma bonificação que o governo federal dá às redes, aos entes federados, de 2,5%. Então isso está na casa dos 5,3 bilhões. Mas que de certa forma ele mexe muito aí com as redes, né? Os gestores ficam muito interessados, né? Porque quando o governo federal dá publicidade que o município ele vai receber a complementação VAR, então ele está dizendo assim, olha, gestor, parabéns, né? Estou disponibilizando um recurso financeiro para o senhor, porque o senhor reduziu a desigualdade educacional. Então, eu acho que é uma temática que, de certa forma, elas caminhavam assim, meio que, né, cada um, não necessariamente dialogavam, mas que hoje nós temos a avaliação, né, produzindo aí informações ligadas diretamente ao Fundeb. O outro eixo é justamente o atendimento escolar. E nessa questão do atendimento escolar é justamente traçado o acesso que o estudante tem à escola, a trajetória dele, se é uma trajetória regular ou não, que é justamente um ponto que depois o professor Ricardo vai tratar um pouco melhor, e a infraestrutura que é disponibilizada não só num primeiro momento, eu falo primeiro momento porque que justamente a gente está traçando aqui os estudantes, mas também os professores. Os professores eu vou falar no eixo um pouquinho mais à frente. E aí nessa infraestrutura, se ele tem as condições necessárias para permanecer na escola, se é uma escola adequada para a utilização não só desse aluno, mas também da comunidade escolar. O outro eixo é justamente a gestão. E a gestão, aí é justamente quando você vai ver como que a escola está e a rede. Quando justamente a gente fala, a Ellen perguntou no início, né? Não se via falar do SAEB, na realidade era invisível para a comunidade como um todo. Mas na realidade a Secretaria Estadual de Educação já estava traçando, já estava pensando, já estava planejando como seria, né? Como seria melhor pensado o SAEB para esse ano. Então, já era um trabalho contínuo. Assim que o último SAEB saiu os resultados, né, Ricardo? Já começou todo um processo de replanejamento, de correção de rota, de como as intervenções seriam feitas para se pensar esse ano. Então, na realidade, o estudante não sabia, né, Ellen? Ela fez só para instigar para a gente poder falar nesse momento. Eu agradeço a Ellen por ela deixar a gente falar nesse momento.
E aí, justamente, esse eixo ele também vai mostrar a participação, o engajamento, a mobilização nesse processo, não só intra-escola, como extra-escola, então extramuros. Então esse eixo também é muito importante para perceber se, desde lá da equidade, que você vê a questão da rede de proteção, se as políticas sociais estão sendo desenvolvidas, ao investimento, como que esse investimento, essa equidade está ocorrendo. É esse eixo que vai demonstrar justamente como que a rede está se organizando e como que ela está implementando tudo que é disponibilizado, todos os desafios que ela tem que enfrentar. E aí o último eixo, não menos importante, eu acho que tão importante quanto, é justamente os profissionais da educação, porque é esse eixo que o governo tem interesse de perceber e traçar, se realmente o professor que ingressa na rede, que está ministrando essas aulas, e não só o professor, também os demais profissionais da educação, que são tão importantes quanto o professor em sala de aula, se eles contêm, além dessa formação inicial que eles ingressam, eles também têm uma formação continuada. E se essa formação continuada é pensada para a rede, se ele tem a seu dispor condições de pensar essa formação continuada. E aí, nesse processo, além disso, é pensado as condições de trabalho que ele dispõe. Então, percebe-se que a qualidade da educação não é só voltada e não é só pensada para o estudante, mas também para os profissionais de educação. Que a gente faz a mágica acontecer, na maioria das vezes. Por acaso, né? é o que torna tudo possível. E aí, no caso, as condições de emprego, que é o contrato, a remuneração, a carreira, porque também tem que se perceber se esse professor, ele se sente valorizado. Pode ser valorizado, pode ser não. É valorizado nesse processo. A gente vê aqui mesmo não vou falar. Entendi. Então, assim, realmente a gente precisa olhar para os profissionais da educação, tanto quanto a gente olha para os nossos estudantes, garantindo equidade, garantindo todos os direitos que esse estudante precisa, né, ter, e que nós, profissionais, nós, sociedade civil, precisamos zelar e garantir para os nossos estudantes. Muito bacana, mas, professora Cristiane, a senhora mencionou alguma coisa a respeito do SAEB, né? Que agora tem se falado muito do SAEB, mas que no passado a gente não ouvia falar muito. E assim, eu me lembro, né, que avaliações nacionais, elas sempre ocorreram. Talvez não com todo esse afinco, essa mobilização que ela acontece, mas eu sei que na Constituição, na LDB, diz que é um direito do nosso estudante ser avaliado, né? E aí eu senti, né, tanto quanto aluna, quanto na minha trajetória profissional enquanto professora, que algumas coisas foram mudando, nomes foram alterados. Eu me lembro que tinha a Prova Brasil, Prova Ana, e tudo isso faz parte do mesmo escopo do sistema de avaliação nacional? Não? O que muda? Tem relação com a gestão federal daquele momento? O que vocês podem falar para nós de trajetória, de evolução dessas avaliações nacionais? São essas avaliações nacionais ou é essa avaliação nacional que foi se transformando ao longo do tempo? O que a gente pode perceber nisso? Pois é, Ellen. A gente vai... Houve uma evolução, a gente tem que perceber, antes de mais nada, que o SAEB é uma representação do seu tempo. Então, a evolução vai conforme o desafio que a sociedade vem impondo para o governo. Então, você fala, ao tratar, você fala assim, mas o SAEB ele trata justamente do resultado. Mas não é o resultado pelo resultado. É um resultado que demonstre como a escola, como o sistema está naquele processo. Então, lógico que foi depurado, foi melhorado a forma de você avaliar. Então, a gente tem o SAEB, o primeiro SAEB, em 1990. E aí, nesse processo, essa abrangência nas escolas públicas, ela era amostral. Então, essa é uma das características importantes que o SAEB tem nesse momento. E aí, justamente, a gente já vê um salto, uma diferença já no SAEB de 1995, que é justamente quando há uma nova metodologia que é adotada, e nessa nova metodologia, a teoria TRI
a teoria de resposta do item, ela começa a dar um outro valor a essa avaliação, ao resultado dessa avaliação. E aí também em 95, começa a aplicação do questionário contextual, que justamente ele vai traçar, ou vai ter a preocupação de traçar como está o estudante, como está o professor, como está a rede. Então essas são as duas grandes contribuições de 95. Já em 97, é justamente quando é adotado a matriz de referência. Então passa a ter uma matriz de referência em que há uma classificação dos níveis de competência que as avaliações começam a trilhar, diagnosticar, digamos assim, nesse processo. E aí a gente vai um pouquinho mais à frente para mostrar justamente quando nasce o IDEB, que é justamente em 2007. Então o IDEB é dos anos 2000, né? Da virada do século. Virada do século. Então, nessa virada do século, justamente se preocupa com essa média de desempenho dos alunos e como a escola trata, junto com o censo escolar, esses dados que são diagnosticados com a avaliação. Outro ponto importante é justamente em 2019, quando justamente a adequação à BNCC. Então, a matriz de referência é tão importante e há uma reestruturação desse processo justamente para alinhar com a BNCC, que passa a ser a nossa referência nacional. E aí, lógico, atual SAEB 2025, porque ele começa a abranger grupos que até então não tinham sido contemplados ou abranger parcialmente esses grupos. Por exemplo, passa a ser adotado o questionário contextual para educação infantil, que até o momento a gente não tinha. Ela não é avaliada, mas faz o questionário, né? Mas tem que preencher o questionário tanto o diretor quanto o professor. Nós temos o segundo ano em que o questionário é amostral. É importante salientar que passa a ser amostral, ainda não é censitário, mas nesse momento há um preenchimento da família do aluno, do diretor, do professor, e aí nesse processo amostral também começa o que o professor Ricardo vai falar um pouco mais, que é justamente a resposta construída. Então não é apenas os itens, né? O que seria antigamente, o que nós antigamente falávamos de pergunta objetiva, agora de marcar X. De marcar X. Então também tem a questão da resposta construída. E além disso, também a gente tem que ver que, de forma amostral, as ciências humanas, ciências da natureza, também serão avaliadas. Então, isso nada mais é do que as primeiras impressões que nós vamos ter do que será as próximas edições do SAEB. Certo. E aí, bom, vocês estão falando para mim de teste, né? Você falou a respeito de foi melhorada a forma de avaliar. Então, tudo isso que você trouxe contextualizando aí pra gente, houve aí uma melhora na forma de avaliar. Certo. E como que é essa avaliação de fato? Como que são esses cadernos de testes, essas provas, os itens, né, que a gente chama das questões? Como que é de fato essa prova SAEB? Ela é familiar porque, assim, ela é aplicada por um aplicador externo. Eu já tive a oportunidade de aplicar o SAEB numa turma de segundo ano. E eu fiquei, assim, bastante chocada com a qualidade, o nível de complexidade dos itens que estavam sendo cobrados ali para os estudantes do segundo ano, né, os piquititicos, como a gente fala. E foi a aplicação de 2023 e já tinha itens de resposta construída, né, para eles escreverem palavras, escreverem um texto, fora toda a aplicação guiada dos outros itens. Mas aí o que a gente tem dentro do SAEB, para além disso, que os professores que conduzem as turmas de segundo e quinto ano, que esse ano são público do SAEB, mas que não são aplicadores. Eles precisam trabalhar com os estudantes, precisam garantir que os estudantes desenvolvam as habilidades, principalmente foco dos descritores, a matriz do SAEB, mas eles nunca tiveram oportunidade de aplicar uma prova. É muito bem colocado pela Ellen. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o SAEB ele é composto, né, por caderno de teste, que entrega aos estudantes. Então, os estudantes respondem, né, a um caderno de teste, língua portuguesa e matemática.
Aí, a partir do padrão de resposta, que os estatísticos chamam de vetor-resposta, que os estudantes dão a esse caderno, é estimada a proficiência, né? E quando eu digo aqui estimado, é como é que eles pontuou, né? Existe uma teoria para fazer isso, e essa teoria está medindo de fato, né? Está produzindo uma medida que é chamada de proficiência. E aí no final, né, desse caderno de teste, e aqui o legal também, vou voltar no desenho do teste, é um teste desenhado para avaliar sistemas. Então veja, cada estudante ele faz um pedaço da prova, que nós chamamos aqui de blocos incompletos balanceados, né? Então só para você ver como que o desenho do teste ele é feito. Cada estudante faz um pedaço da prova, o meu objetivo é avaliar o sistema, o meu objetivo é avaliar o estado de Mato Grosso, os municípios, a escola, né? E por que né, é utilizada essa metodologia mesmo, né, de blocos incompletos balanceados? Para a gente ter para que a cobertura das habilidades avaliadas tenha uma maior cobertura das habilidades avaliadas. Imagina vocês, né, a gente tem aí uma matriz, por exemplo, a matriz nova de matemática são 56 itens. Então, para a gente ter imagina um estudante tendo que responder aí 56 itens de um caderno de teste. Seria muito cansativo, né? Sim. Então, aí, o que é legal aqui, que nós temos teoria para a gente, eles chamam produzir blocos balanceados e cada estudante faz um pedaço da prova. E, para além disso, né, como já foi pontuado pela Cris, a questão da importância dos questionários socioeconômicos. De novo, medidas educacionais serão produzidas a partir desse questionário. Tanto um questionário que vai produzir uma medida chamada indicador socioeconômico, eu já falei anteriormente, e também medidas, né, de critério como que o estudante se autodeclara. Perfeito. Isso, assim, já vou convidar vocês, né? Nós vamos ter um episódio onde a gente vai tratar sobre os questionários socioeconômicos, até porque o mau preenchimento deles impacta, inclusive, no financiamento, né? Porque nós tivemos vários municípios que não atenderam as 5 condicionalidades do VAR, não receberam o financiamento do VAR, porque teve um impacto muito grande na equidade. E isso surge principalmente na dificuldade que os nossos estudantes do 5º ano têm em responder os questionários socioeconômicos, né? Então, nós vamos ter aí um momento, um episódio onde a gente vai trazer realmente, né, o zelo, cuidado na orientação e no preenchimento dos questionários socioeconômicos, certo? Mas aí, assim, eu gosto de polêmica. Certo. Eu adoro uma polêmica, porque, assim, sou professora. E assim como todos os professores, nós temos as nossas comunidades nas redes sociais, onde a gente compartilha um pouquinho ali da vivência, né, do ofício de educar, do ofício de ensinar. E recentemente eu vi que viralizou a fala de um professor, doutor de uma universidade muito famosa aqui, muito respeitada aqui no Brasil, onde ele fala sobre a farsa do IDEB, né, que ele diz que o principal objetivo do IDEB é punir, é responsabilizar os professores pelo possível fracasso na educação, que o IDEB foi construído para isso, né? E aí a gente está falando de SAEB, a gente sabe que o SAEB compõe o IDEB, né? O IDEB, como a Cris mesmo falou, é recente, é de 2007, né, Cris? 2007. E aí, bom, é realmente esse o objetivo? Porque a gente já começa falando que o IDEB, o SAEB, eles vão nos auxiliar ali na construção do desenho de políticas públicas voltadas para a educação, traz informações qualificadas, mas a gente tem uma fala que repercutiu nacionalmente, inclusive com o apoio de vários professores, concordando com essa fala de que o objetivo único ali do IDEB normalmente é classificar e culpabilizar o trabalho do professor, principalmente quando os resultados não são satisfatórios. E aí, o que vocês têm para me falar sobre isso? Agora eu mexi no vespeiro. Muito boa pergunta. E bom, então eu acho que temáticas como essa devem ser abordadas na escola, né? E é natural que a partir, né, de como é que o professor foi formado, né? A formação do professor, os textos que apoiaram essa formação do professor, ele vai, né, indicar muito o seu posicionamento.
né? E aí é lógico que, como pontuado pela Ellen, eu acho que escola é lugar de criar regiões de consenso. E aqui, né, eu destaco o seguinte, como é uma polêmica, o indicador, ele é polêmico de fato, porque ele tem limitações. O IDEB, por exemplo, tem limitações, né? Então eu acho que o que é legal é, de fato, situações como essa devem ser conversada, dialogada na escola, e para dizer o seguinte, o indicador ele tem limitações, né? Mas o que nós precisamos, né, enquanto professores, é enxergar e ter clareza do que está sendo medido, porque aí nós temos condição de fato criticar o indicador e de fazer certas pontuações, né? Como foi pontuado aqui pela Ellen. E para além disso, então esse é o primeiro ponto. Eu acho que temos que levar sim essa discussão para a escola. Escola é lugar de entender o contraponto e criar regiões de consenso. Mas só que nós precisamos também entender muito bem o indicador para que até mesmo eu consiga fazer aí, né, críticas muito bem construídas, né, fundamentadas, muito bem colocado. E aqui eu coloco, bom, primeiro dizendo o seguinte, o indicador ele tem limitação, sim, ele tem limitação. O que é o IDEB? É um indicador sintético. E esse indicador sintético, ele carrega duas informações. Quais são as informações? Que é a nota média da proficiência em língua portuguesa e matemática. Então, eu faço na avaliação em língua portuguesa. E reescreva esse número de 0 a 10. Faça a avaliação de matemática, reescreva esse número de 0 a 10. Reescrevi numa nota de 0 a 10, eles chamam de nota padronizada. Eu faço a média disso. Então eu vou ter uma entrada do indicador, né, que é a nota, essa média padronizada de 0 a 10. E aí eu vou ponderar isso para uma coisa chamada de rendimento. E esse rendimento ele sai da taxa de aprovação. Então quando eu multiplico essas duas entradas, eu vou produzir esse número chamado IDEB. Então eu acho que a gente pode levar essa discussão, o IDEB ele tem limitações, sim. Eu tenho que olhar para o IDEB? Tenho, mas eu tenho que... Olha só, a Cris apresentou uma cesta de eixos para a gente discutir minimamente o IDEB e os seus fatores associados, né? Então ali eu coloquei uma coisa de matemática, né? Então o que é o IDEB? Misericórdia, olha a fórmula. Olha as fórmulas, né, gente? Mas assim, o que tem que ficar na cabeça de vocês? É a nota média padronizada, uma nota de 0 a 10 multiplicado, ponderado pelo rendimento, que alguns chamam de fluxo. E aqui eu gostaria de destacar o seguinte, é muito polêmico essa questão do fluxo, do rendimento, que é a trajetória regular, né? Então, o rendimento ele é calculado a partir da taxa de aprovação. Então, o que é importante, IDEB do quinto ano, quem faz a prova? Estudante do quinto, língua portuguesa e matemática. Mas como é que é calculado o rendimento? O rendimento é da etapa, anos iniciais. Então, é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Faço a taxa de aprovação. Aí faço uma continha lá, que é a equipe do Alfabetiza, né, Ellen? Ela está muito fera, que nós temos um simulador, nós temos uma discussão bem pedagógica, que elas vão conseguir tratar com vocês aí, né? As nossas equipes regionais estão afiadíssimas, gente. Então, vocês que estão aí nos municípios, procurem ali nas DREs, as coordenadoras do programa Alfabetiza MT, né, os nossos articuladores de formação. Quando tiverem dúvidas, eles vão orientar vocês da melhor forma possível, né, e por diversos canais dentro da DRE. E aqui, então o que eu gostaria de destacar é o seguinte, que esse indicador de trajetória, eu sei que ele é muito polêmico, né? A trajetória regular não é, para muitos, não é um indicador de qualidade. E eu digo que sim. Porque, por exemplo, eu tenho um filho, e esse filho hoje ele está no primeiro ano. Ele está nessa etapa da alfabetização, né? Então, veja, eu sonho para o meu filho, e eu faço a expectativa que daqui a 5 anos ele termine os anos iniciais. Então, veja, eu tô criando a expectativa que o meu filho vai ter que aprender as habilidades que estão previstas para o ano, mas que ele vai ter trajetória regular.
Então, o que esse grande professor chamado Saeb está fazendo? Ele está, né, de certa forma, medindo como é que as redes, como é que é o tempo médio desse estudante que ele está ficando ali no ciclo. Então, Ricardo, a gente pode dizer que justamente a qualidade da educação não é um valor, como a gente estava discutindo antes. Ela realmente tem um pressuposto muito maior. Porque no momento em que se quer perceber se esse garoto ou os fatores que o fez fazer esse percurso de maneira, na idade correta, da maneira mais adequada possível, quer dizer que aqueles eixos estão sendo realmente aplicados. Perfeito. E aqui, gente, então, na minha opinião, assim, eu defendo que a trajetória regular é sim um indicador de qualidade. E assim, parafraseando o professor Ruben Klein, ele disse o seguinte, uma vez ele deu uma resposta que eu achei muito inteligente. A única equação aceitável é estudantes aprendendo e trajetória regular. Então essa é a nossa luta enquanto educadores, é estudante aprendendo, que está previsto no ano, e trajetória regular. Então quando fura esse binômio, então nós temos que rever, né? Aonde que a gente falhou, Onde né? que a gente falhou. Então, enquanto sistema, nós estamos falhando, sim. Porque a falha, ela pode tanto internamente ali, né, na educação, como ela pode ser por fatores externos, né? Nós sabemos que o meio externo, ele influencia muito no resultado e no desempenho dos nossos estudantes, e o que traz muito disso também são os próprios questionários socioeconômicos, né, professora Cristina? Exato. E como que a gestão, então, está respondendo a esses desafios que estão sendo enfrentados pela escola? Porque mesmo um aluno em trajetória regular quer dizer que a escola e a rede como um todo, ela se organizou para que ele tivesse as condições necessárias para que isso fosse aplicado. E nos casos dos alunos que não tiveram essa trajetória regular, como que a escola está redefinindo, fazendo a correção de rota para que esse aluno não tenha uma defasagem um pouco maior do que deveria, né? Um ano perdido é um ano que precisa ser reconstruído pela rede de ensino como um todo. Muito bem. E é muito bem pontuado pela Cris aqui, e o destaque é o seguinte, se o menino ele abandona a escola, então de certa forma ele está invisível ao sistema. Então, se a gente pegar, de novo, vamos fazer o link com o financiamento, né? Então, o financiamento, lá na condicionalidade 3 do VAR, ele está medindo, ele chama de VAR atendimento, que sai das taxas de abandono, né? Então, de novo, é estratégico. O que nós queremos é a trajetória regular, ok, mas se o menino está abandonando, né, então nós temos que olhar para essa busca ativa, identificar esses estudantes, porque isso vai impactar, né, nesse VAR atendimento. E aí eu finalizo aqui então, né, dizendo o seguinte, o indicador, como a Ellen colocou, de fato, né, o debate ele tem limitações, sim. Eu estou ponderando a proficiência por esse indicador de trajetória regular. Mas ele, de certa forma, ele controla sistemas. Então, veja, Saeb, o objetivo é avaliar as redes, os sistemas. Então, eu estou controlando os sistemas. E olha o binômio. Eu, de certa forma, eu não quero, né, sistemas em que a pedagogia da reprovação está instalada. Então, se eu tenho muita reprovação, eu não estou tendo trajetória regular. Isso é um problema, né? Se eu tenho muita reprovação, e as estatísticas mostram, é um menino que provavelmente é um menino que vai abandonar a escola, é um menino que vai invadir da escola, então eu tenho sérios problemas. Então eu quero controlar sistemas, né, em que os estudantes não têm trajetória regular, só que também, se eu só zelar pela trajetória, eu também tenho que zelar pela qualidade. Por isso o binômio, proficiência vezes esse indicador de trajetória. Então, de certa forma, ir monitorando para, de novo, a fala do professor Ruben Klein, né? Estudantes consolidando as habilidades previstas para o ano e trajetória regular. E aí eu até digo o seguinte, por exemplo, se, né, um sistema, ele foi bem esse ano, ele zelou pelo indicador de rendimento esse ano, mas ele não foi tão bem na entrada proficiência. Então veja, é impossível 2 edições consecutivas ter melhoria de DEB se o gestor não avançar no binômio, proficiência e
trajetória regular. Se ele avançar só em em 2 ciclos consecutivos, né, isso não é possível. Ele vai ter que avançar nas 2 entradas. Vai cair. E aí, assim, você falou um termo que para mim é novo, não conhecia, né, que são blocos incompletos balanceados. E você mencionou ali que existe aí uma forma de se pensar, de se avaliar o estudante o máximo possível, né? Aí a gente já está falando então de matriz de referência. E a gente vê aqui um desafio muito grande, porque os nossos professores, já avançamos muito, mas eu me lembro lá na nossa trajetória 2021, primeira avaliação somativa sendo aplicada, período pandêmico, até passou um pouquinho despercebido, mas em 2022 a gente teve muitos questionamentos, né, quando olhou para a matriz de referência da avaliação somativa, e os professores querendo fazer a correlação desses descritores da matriz de referência com as habilidades da BNCC. Né? Onde que está isso na BNCC? A habilidade da BNCC é tal e qual se está na matriz de referência? E aí a gente vê agora, né, à medida que nós somos avançando, que os professores têm entendido um pouquinho mais sobre matriz de referência. E eu, por exemplo, eu olho para a matriz de referência do SAEB, eu olho principalmente a de matemática do 5º ano, aquilo me assusta. Gente, o tanto de descritor que tem ali, né? E aí você olha assim, não é só habilidades diretamente do 5º ano, a gente está falando ali de todos os anos iniciais que são cobrados, né, dentro ali daquela matriz de referência. Mas o que você pode trazer para a gente de informação com relação a essa matriz de referência? O que os professores precisam olhar, né? A gente sabe que vai ter mudanças no SAEB, vai ter mudanças na matriz, enfim. Mas o que a gente tem de novo, o que tem de antigo, o que você pode trazer para nós de informação em relação à matriz de referência? E o que de fato é a matriz de referência, que a gente tem muito professor chegando agora na rede, né? Tem muito professor novo, tem muitos professores que eram da educação infantil, que não são alvo, né? Não são público das avaliações nacionais, das avaliações externas, e que assumiram turmas aí de 2º, de 5º ano. Tem muitos professores contratados novos também chegando e que precisam também identificar o que é uma matriz de referência e como que ela vai nortear o trabalho, principalmente nesse ano de SAEB. Então, o que precisa ficar claro aqui, né, é que a matriz, nesse caso, é o seguinte, é o que dá lisura e transparência ao processo de avaliação. Né? Então é o seguinte, é dizer assim, olha, para essa avaliação, o que será medido é esse conjunto de habilidades. E aí a Ellen pontuou, eu achei muito legal que ela colocou, é o seguinte, quando a gente, então, matriz de avaliação é o que dá lisura e transparência ao processo de avaliação. É você informar a comunidade, é você informar, né, ali a escola, o que será avaliado. E ali, o primeiro ponto de atenção é o seguinte, que quando nós pegamos esse quadro, né, esse quadro de descritores / habilidades que vão ser medidas no teste, não é uma coisa pontual, quer dizer que essas habilidades são características do 5º ano, não. A Ellen, ela pontuou isso, então é do acumulado. Se for anos iniciais, é desse acumulado. Né, do 1º ao 5º, se for dos anos finais, do 6º ao 9º, se for ensino médio, né, do ensino médio. Então, só para dizer o seguinte, para desconstruir essa ideia de que a matriz do 5º ano é só a habilidade do 5º, não. É desse acumulado. Um outro ponto que ele colocou, né, que aqui a gente vai dar um destaque, é o seguinte, a matriz de referência das avaliações é um recorte do currículo. Então, de maneira alguma, nós poderemos, nós, né, que estamos à frente aí, né, gestores, né, que todos nós somos gestores curriculares, né, nós não podemos ser aqui, né, nós não podemos ser acusados de estrangular o currículo. Então, para dizer o seguinte, então quer dizer que o professor vai trabalhar essa matriz aí de avaliação? Não, o que vai ser medido é isso. E isso é um recorte do currículo, porque veja, o currículo é bem mais amplo, é bem mais complexo, né? As habilidades que estão previstas no currículo é bem mais amplo e bem mais complexo do que isso. Tanto é que existem processos cognitivos que não é possível, não é passível de ser medido por meio de itens objetivos, por exemplo. Eu vou pedir para o estudante, processo cognitivo, elaborar um problema. Joãozinho, elabora um problema. Como é que a gente vai medir isso?
por meio de um item, um item objetivo? Né? Impossível. Né? Você vai pedir para o estudante participar de um debate. Ah, venha participar de um debate. Como é que a gente vai medir isso? Então, para dizer assim, né? Então o recado ao professor é: professor, o que você faz em sala de aula é bem mais amplo, é bem mais complexo. O que essas avaliações fazem é um recorte. Né? É um recorte, e esse recorte ele é materializado por meio da matriz de referência. E assim, eu posso afirmar que esse recorte, ele permite identificar se de fato, de uma forma geral, o estudante, a aprendizagem do estudante corresponde ao final ali do ciclo que ele se encontra, né? Então, 5º ano, dentro da matriz de referência, eu vou ter ali descritores que vão me mostrar se de fato o estudante está concluindo os anos iniciais do ensino fundamental com as aprendizagens minimamente adequadas, certo? Perfeito. E aí eu venho com uma outra provocação, porque é muito comum, né, nas lives que a gente faz, tanto do Alfabetiza quanto da avaliação, os professores questionarem muito que as avaliações externas, as avaliações em larga escala, elas não contemplam as especificidades, as crianças com deficiência, elas não são inclusivas, né? Não são construídos testes que atendam esse público. Eu posso afirmar que, para esses casos, é importante que a avaliação da escola em relação a essas crianças, a esses adolescentes, ela que vai cumprir esse papel e não as avaliações externas, porque elas têm objetivo. Eu preciso identificar em que nível que o meu estudante está em alfabetização, se ele está aqui, aqui e aqui. Então, eu construo um teste para identificar qual é esse nível e se de fato ele está plenamente alfabetizado. Então, por isso é mais complicado personalizar um teste que atenda às necessidades das nossas crianças, que são público-alvo da inclusão. Eu posso afirmar isso, Perfeito. Né? Perfeito. E assim, só para contribuir um pouco com a temática, uma vez eu estava assistindo, né, uma roda, né, um bate-papo, e quem estava é a professora Maria Inês Fini. Né? E aí, a professora Maria Inês Fini esteve há muito tempo à frente aí do INEP. E ela sabiamente, ela foi perguntado acerca desse drama, né? Então ela já definiu assim: é um drama da avaliação. Então, testes padronizados têm avançado muito. Mas testes padronizados para estudantes que acompanham o fluxo. Exatamente. Então, quer dizer o seguinte, né? A nossa... e aqui até uma provocação mesmo para os estudos, para a literatura nossa, né? Nós temos avançado muito no que tange aos testes aplicados aos estudantes que acompanham o fluxo. Mas nós temos uma carência, né, de avaliações que faça sentido para atender aos estudantes que não acompanham o fluxo. Então é muito bem colocado pela Ellen. Eu acho que esse debate deve ser colocado lá, né? Nós temos um drama, é um drama nacional, né, que os testes padronizados eles não atendem às especificidades de muitos estudantes. Mas o que precisa ter, e aqui o que precisa ter claro, é que nós precisamos ter clareza que se o João ele acompanha ou não o fluxo. E aí, de fato, ele precisa de diagnóstico, né, de um profissional qualificado para ajudar a escola, em termos de profissional, para atender esse estudante. Mas nesse caso também a gente tem que lembrar que uma outra característica desse SAEB 2025 é o atendimento especializado. Então, aqueles alunos que têm deficiência, mas que conseguem acompanhar o fluxo, eles serão atendidos de uma maneira mais abrangente do que as edições anteriores. Certo. Normalmente é no espaço, né, reservado dos demais, certo? Perfeito. Então, e aí, gente, a gente tem ouvido falar muito sobre o SAEB, as mudanças do SAEB, e aí eu quero saber de vocês, assim, o que a gente tem de novidades? Vocês estão conseguindo acompanhar essas novidades que têm surgido, né? Como que o INEP tem se posicionado? Porque a gente parece que vai ter mudanças na medida, do que vai ser medido. Eu já ouvi falar sobre alteração de matriz, e outros falam sobre permanência, outros falam sobre junção de matrizes de anos diferentes de DEB. Mas e aí? Qual que vai ser a matriz utilizada? É aquela de 2001, ou a de 2018?
Tem alguma matriz de referência aqui para 2025, especial? Enfim, nós temos exemplo mais ou menos do que vai ser cobrado, o que vocês trazem de novidade para a gente? Mas aí, para isso que a gente está com o Ricardo aqui, né, Ellen? Para ele esclarecer esse ponto para a gente, tão importante, que é uma pergunta que não quer calar para a rede, né? E Como será esse ano? Como será? E, gente, ele vive stalkeando o INEP em relação à SAEB. Você vê assim, você passa na mesa do professor Ricardo, ele está ali acompanhando uma live do pessoal do INEP, atualizando o site do INEP, tudo para ter informação fresquinha para vocês, né? Às vezes a gente sabe que demora um pouquinho para ser informação fresquinha, mas ele tá bem antenado. Hoje você vai falar pra gente, Ricardo? O que tem de novidade? Então, gente, ó, muito bem. As perguntas foram muito pontuais aí, né? E, bom, então a primeira declaração do INEP é o seguinte, que havia ali uma discussão se ia, né, se ia mudar o desenho do indicador, porque esse desenho, né, proficiência vezes ponderado pelo rendimento. Então estava naquela polêmica, o IDEB vai também ter um outro desenho de IDEB, né? E aí o INEP já se pronunciou, o professor Manuel Palacios, ele já, bom, para a próxima edição, IDEB segue com o mesmo desenho. Nota padronizada vezes rendimento. Então, não teve mudança no indicador. Não teve mudança no indicador. Certo. É lógico que para o futuro, né, aí eles estão pensando em um indicador de IDEB agregando aí aquela temática tão importante, aquele eixo tão importante que a Cris falou, que é um fator de equidade. Então, para o futuro, nós teremos um IDEB, né, em que vai ser medida a proficiência, a questão do rendimento, mas também outras medidas associadas à equidade educacional. Então, essa é a primeira coisa. Não haverá mudança no desenho do indicador. Aqui. Aí ele fez uma pergunta, e aí? E agora? E agora, José? Vou focar na matriz de 2001? Vou focar na matriz de 2018? E tem muita diferença? Tem muita diferença? Misericórdia. E agora? Então a resposta é, e aí, foco na 2001 somente? Eu falo que não. Foco só na 2018? Também não. Eita. Para o SAEB 2025 será utilizado o modelo de teste misto. Misto. Então haverá blocos de itens da matriz 2001 e blocos de itens da matriz 2018. Então a gente pode arriscar e dizer que é uma despedida? Já é como eles mesmos colocaram, né? Um processo de desapego da matriz 2018. Isso será... Eles vão conseguir desapegar totalmente daqui a três edições de SAEB, né? Mas em função da comparabilidade, eles precisam ainda fazer isso, né, de forma planejada, porque comparar tem que planejar. Então é por isso que quando o MEC fez o pronunciamento, ele falou que é para 2029? Exatamente. A fala aqui da professora Cris foi muito bem pontuada. Então veja, todo esse pronunciamento foi num seminário, né, ali apresentado pelo Manuel Palacios, pela professora Hilda Micarello, né? Então tudo isso aqui foi publicizado pelo INEP. Então estão no processo de desapego mesmo. Mas aí, Ellen, a pergunta é o seguinte, mas e aí? O quanto da matriz de 2001 e o quanto da matriz de 2018 será incorporado nesse teste? Então, é o que eu fiquei na dúvida, porque a sensação que dá... Se tem muita diferença entre as duas matrizes, e o quanto de quanto? Tipo, 50-50? Como é que eu vou saber ali o que eu preciso realmente zelar para que os meus estudantes eles possam ter um bom desempenho no teste? Porque assim, como vocês falaram, eu não posso estrangular o currículo. Enquanto professora, eu tenho que trabalhar e garantir a aprendizagem do meu estudante. E digo mais, não é só o estudante do 5º ano, né? A gente não tem, enquanto rede, que fazer toda uma correria no ano de SAEB. A gente precisa fazer um trabalho que vem lá desde o 1º ano. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano. Então, os professores que hoje, esse ano, estão no 3º, no 4º, no 1º, eles também são corresponsáveis pelos resultados que saem ali do IDEB, né? Mas e aí? É ano de SAEB, eu tenho uma matriz de referência, eu vou trabalhar todas as habilidades do currículo com os meus estudantes, mas eu tenho aquelas habilidades que são foco porque elas estão diretamente relacionadas à matriz. Aí vocês aí me falam que tem duas matrizes, né, 2001 e 2018,
Se tem muita diferença, eu vou ficar louca enquanto professora trabalhando um catatal ali, né, de habilidades foco para esse ano. E aí, é 50-50, é 60-40? Como que a gente vai trabalhar isso? Como? Exatamente. E aí, essa pergunta da Ellen, ela vem justamente com o nosso objetivo aqui dessa fala, né? Que é posicionar vocês o que será medido, né? Quais são os elementos de inovação, né? E quais são os elementos de continuidade. Então, a primeira coisa para a gente, né, começar aqui o bate-papo, é entender que a matriz de 2018, né, que deu publicidade, como colocado pela professora Cris lá em 2019, que está alinhada à BNCC, é uma continuidade da matriz de 2001. E aí, para responder essa pergunta da Ellen, eu acho que nós precisamos classificar as habilidades em 3 categorias, que são elas. Primeiro, a mesma habilidade. Então, eu vou fazer um movimento de gotejamento, né? Vou olhar para a matriz de 2001 e olhar para a matriz de 2018. Para matemática, isso já está pronto, tá, gente? Depois, quem quiser, a gente pode publicizar. Já fiz o estudo de matemática, então vocês já vão ter isso pronto. Só Então, que você é da matemática, né? Matemática é prioridade. mas a língua portuguesa também Matemática. já está fazendo também, tá, gente? A língua portuguesa também. Mas veja, então primeiro, habilidade, mesma habilidade. Então, com a mesma redação da matriz 2001 com a matriz 2018. Essa é uma primeira categoria. Segunda categoria de habilidades que convergem. Embora são habilidades que não têm a mesma redação, mas são habilidades que convergem. Tá. O objetivo delas é avaliar a mesma coisa, seria isso? Isso. Agora, então ela já está perguntando, mas que convergência é essa, né? Então a pergunta dela é, mas que convergência é essa, né? Agora a gente vai tratar isso melhor. E aí o terceiro ponto são habilidades que estão previstas na matriz 2018, mas está ausente na matriz 2001. Então veja, a primeira dica é, tá vendo esse terceiro grupo de habilidades? Não será prioridade para essa edição do SAEB 2025. Porque são habilidades que estão previstas na matriz de 2018, mas não estava previsto na matriz de 2001. Tá? Então, a primeira dica está aí. Essa terceira categoria de habilidades, elas não serão prioridades a serem medidas nesse ciclo de avaliação. Então, nós vamos focar na primeira e na segunda. Então, quando a Ellen pergunta assim, então, enquanto coordenador da escola, enquanto diretor da escola, né, enquanto nós aqui, né, o que a gente vai focar? Então, focar nas categorias 1 e 2, mesma habilidade e habilidade convergente. Então, vamos a alguns exemplos. Veja, ó, e vocês podem me ajudar também aí, tá, gente? Mesma habilidade. Então, compara as duas matrizes e eu vou ver que vai ter a mesma habilidade. Então, quando eu vou aqui para o próximo exemplo, então veja, ó, matriz de 2001. Peguei um exemplo do quinto ano aqui. Olha o descritor, habilidade D17. Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. Olha como é que está a redação da matriz de 2018. Calcular o resultado de adições ou subtrações envolvendo números naturais. Até 6 horas. Né? Ali ele só destacou a ordem, mas é a mesma habilidade, mesmo processo cognitivo, mesmo objeto de conhecimento. Só acrescentou algumas informações a mais. Exatamente. Ele só definiu ali a ordem, né? Mas é a mesma habilidade. Então, por exemplo, o que eu estou dizendo assim, essa habilidade será medida no teste agora? Sim. Mesma habilidade. Vai ser foco. Tá. Ali, a próxima ali, né? Deixa eu voltar aqui, só aqui no próximo aqui, veja. Na D18, calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão. Calcular o resultado de multiplicações ou divisões envolvendo números naturais. É a mesma habilidade, né? Agora, e o que seria aquele outro grupo que seriam habilidades convergentes? Né? Então, de certa forma, são habilidades que convergem a matriz de 2001 com a matriz de 2018. Mas aí a pergunta dela foi boa. Mas qual é a natureza dessa convergência? O que seria essa convergência? Né? E aí, eu comecei, né, a contribuir aqui no bate-papo, que foi falar o seguinte, que a matriz de 2018 é uma continuidade da matriz de 2001. Beleza. Então, só para a gente entender essa convergência, que eu vou tratar agora ali,
É entender que uma é continuidade da outra. Então veja, quando eu coloco ali, olha só, matriz, eu vou dar um exemplo para a gente entender, para vocês entenderem. Veja, na matriz de 2001, era ler informações, aqui então eu peguei uma habilidade, aí ela ia falar, esse só traz exemplo de matemática, né? Só traz exemplo de matemática. É o modo professor de matemática, né? O saudoso professor Isaltino falava a sua mania de trazer somente exemplo de matemática. Ele Não estava errado, como nunca teve. Ele falou, você tem que começar a caminhar por outras áreas. Ele era mais habilidoso que eu, né? Reconheço. Mas aqui é o seguinte, né? Ler informações e dados apresentados em tabelas. Matriz do 2001. A habilidade lá, né, do eixo temático, tratamento da informação, né? Agora, olha só. Olha a matriz de 2018 já alinhada à BNCC. Ler, identificar ou comparar dados expressos em tabelas. Então veja, aqui eu tenho duas coisas. Elas se convergem? Convergem. Sim. Olha os objetos de conhecimento. É tabela, é ler tabela. Só que ali ele deu uma ampliada nos processos. O menino vai ler, o menino vai identificar, ou o menino vai comparar. Então, primeiro, né, houve uma ampliação nos processos. Beleza. A essa mesma habilidade, quando a gente olha para a próxima, vamos pegar uma outra habilidade. Veja, olha só. Pode passar aqui, deixa eu passar aqui. Bom, resolver problemas envolvendo dados apresentados em tabelas. Agora, olha só, ampliei de novo. Ampliei o processo cognitivo. O menino é só ler informações, agora ele vai resolver problemas envolvendo dados apresentados em tabela. Só que aí, o que é legal aqui? Tá vendo que ele começa a detalhar melhor os objetos? Ele está dizendo, ó, em tabelas simples, ou de dupla entrada. Ou aquele também ele já amplia um pouquinho mais também para os gráficos, né? Então é só para dizer que elas se convergem? Convergem. A ampliação nos processos? A ampliação em alguns processos cognitivos. Além da ampliação no processo cognitivo, eles começam a especificar melhor os objetos de conhecimento. Então, então uma das vantagens, né, dessa nova matriz é que eles detalham melhor, eles especificam melhor os objetos de conhecimento. Fica menos genérico, menos geral, né? Pronto, fica menos genérico. Então é como você falasse assim, ó, o que será medido é isso aqui, né? E aí fica até, quando você você desenha melhor a habilidade, para quem vai produzir o item, isso ajuda muito quem está elaborando o item, né? Bacana. Olha só aqui o outro, olha, a mesma habilidade, deixa eu passar aqui para o próximo exemplo, veja, ó. Olha, é a mesma habilidade, só que agora ó, representar ou associar. Aqui eu destaco os dois, olha o processo cognitivo, representar. Aí vocês vão me perguntar, mas como? Como é que o menino vai representar num item de marca X? Então, porque a Cris colocou, a Cris pontuou. Olha o item de resposta construída. Então, tá vendo que convergem. A BNCC, ela foi base para a construção dos currículos. Os currículos demandou para avaliação. Demandou em que sentido? Processos cognitivos. Outros processos cognitivos precisam ser medidos. E aqui, por exemplo, representar ou associar. Então, precisa, para medir essa habilidade, por exemplo, de um item, né, um item aberto, um item de resposta construída, para o menino representar. E olha de novo o objeto, tabelas simples. Então, a ampliação nos processos, a melhor especificações dos objetos e a demandas de processos cognitivos mais complexos, que são os itens de resposta construída. Deixa eu apresentar outro aqui, ó. Ali, por exemplo, argumentar ou analisar. De novo, né? Argumentações, eu posso ter um item de resposta construída, né? Para o menino argumentar. Para o menino analisar, eu posso ter um item objetivo, um item de resposta construída.
e olha também, de novo, em tabelas simples. Então, nesse caso, são habilidades que convergem. Convergem, né? Houve ampliação, é o mesmo objeto, é o mesmo objeto de conhecimento tabelas. Então, o que houve foi, expliquei melhor o que vai ser medido e houve ampliação nos processos. Então, ali, né? Quais são as conclusões, então, para responder a pergunta, para voltar aqui a nossa discussão? Veja, ó. Sintetizando, maior especificação da habilidade, né? A habilidade 2018 apresenta um desdobramento dos objetos de conhecimento, como a gente colocou aqui, né? Ele começa a especificar melhor isso tudo. Verbos, ampliação, né? Na complexidade dos verbos, das operações cognitivas que serão medidas. O exemplo que a gente deu, né? Foi a gente começou com o processo cognitivo de ler, de identificar, depois aí chegou até no argumentar, do representar. Taxonomia de Bloom. Taxonomia de Bloom, perfeito. Eu estava pensando nisso, nova taxonomia de Bloom. Exatamente. Sim. A nova taxonomia, ela foi base aí para a construção dessa nova matriz, né? Muito bem colocado. E aí, pessoal, veja, então uma demanda, né? Aqui, eu volto no que a Cris colocou, né? Então, itens de resposta construída, eles serão medidos. Mas veja, ficam tranquilos nesse sentido. Porque isso que eu fico preocupada, né? Porque, assim, itens de resposta construída na língua portuguesa, por exemplo, a gente sabe que tem alguns direcionamentos bem específicos, bem objetivos, com exceção da parte da redação, da construção de um texto. Mas eu fico muito pensando na questão da matemática, né? Até correções em relação a isso, né? Qual seria? Vai ter um peso diferente para os itens de resposta construída, né? Dá uma certa aflição olhar para isso, principalmente sabendo que é uma avaliação em larga escala e que tem um peso muito grande porque vai reverberar no IDEB. Boa pergunta, Ellen, porque a gente, quando pensa em resposta construída, pensa em português, mas em matemática, Ricardo, como é que fica? Ele vai construir gráficos, desenhar cédulas de dinheiro. Como será essa avaliação? Muito bem, então deixa eu acalmar vocês primeiro. As perguntas delas são muito boas aqui. Então, só para acalmar vocês, ó. Item de resposta construída para o ciclo da alfabetização já está sendo aplicado. Sim, né? Desde 2023. É isso, então já está mais encaminhado. Para os pequenos da alfabetização, isso está mais encaminhado. Mas para o quinto, nono, por exemplo, esse próximo SAEB vai ser muito para o lado da pesquisa. Então, assim, só para acalmar vocês, enquanto medidas que vão ser produzidas, eles vão, por exemplo, fazer o lance da pesquisa mesmo, por exemplo, calibrar os itens de resposta construída para as próximas edições, ver o tempo médio que os estudantes vão responder a esses itens. Então, só para dizer assim, ciclo da alfabetização, os itens já, né, vai incorporar na medida. Mas, para o quinto e para o nono, ainda não, estão em processo também, por isso que fala SAEB de transição, né? Transição da matriz de 2001 para 2018. Transição também nos itens de resposta construída, né? Então, só para acalmar vocês aí. Quinto e nono não será incorporado nas medidas ainda, né? Então, é um teste do teste. É um teste do teste. E aí, só que aqui eles fizeram uma boa pergunta. Por exemplo, a curiosidade é o seguinte, uma vez que o item é aberto, e uma vez que é um teste padronizado, como garantir a padronização em um item aberto? Né? Como? Porque pode ser muito subjetivo. Se eu entregar um item aberto para um professor, ele pode dar uma nota, para outro professor ele pode dar outra nota, né? Então, veja, o que eles fazem? Na realidade, eles escrevem as chaves de correção, né? Então, eles pegam esses itens abertos, que são os itens de resposta construída, e eles mapeiam um conjunto muito grande de respostas, de possíveis respostas que os estudantes vão dar a esses itens. Então, por exemplo,
Né? Você colocou lá, João foi ao supermercado, comprou 6 bananas e 5 laranjas. Qual é o total de frutas que João comprou? Aí, ele começa, dizer o seguinte, crédito total. Se o estudante apresentar como resposta, eu falei 5 e 6, não foi? Eu não lembro o que eu falei. Eu também não lembro. Tá, mas acho que foi isso, 5 e 6. Por exemplo, 5 bananas e 6 laranjas. Depois vocês voltam no vídeo e corrigem a gente no chat. Tá, não tem perigo. Mas, por exemplo, se for 5 e 6. Então, o crédito total seria se o estudante colocou 11, por exemplo. Então, se o estudante colocar 11, crédito total. Esse crédito total ele vai dar um código, ele vai chamar de alguma coisa. Por exemplo, lá eles chamam de 2, é um código mesmo, 2.0. Então, se o estudante escrever 11, 2.0, crédito total. Crédito total para ele. Crédito total 2.1. Qual é a outra categoria? Se o estudante ele armou a continha. Ele fez 5 mais 6. Escreveu igual a 11. Então, 2.1, crédito total. Então, se o menino ele formaliza, ele escreve 5 mais 6 igual a 11, fechou. Se o menino ele só coloca 11, crédito total. Se o menino ele coloca 5 risquinhos e põe mais 6 risquinhos, aí ele coloca a resposta 11, crédito total. Se ele desenhou 6 bananas e 5 laranjas, crédito total. E a resposta 11. A resposta 11. O que, né, precisa da resposta 11. Ah, crédito parcial. Ah, aí eles usam outro código, por exemplo, se o menino só colocou 5, mas ele esqueceu de somar 6. Ou o menino deu como resposta 6, mas ele não fez a conta. Né? Então, crédito parcial. Ah, o menino ele escreveu uma coisa nada a ver, ele fez só um rabisco. Então, se o menino fez só um rabisco, estudante não respondeu ao item. Né? Aí dá o código, ele codifica lá, sei lá, 3.0, né? O estudante não respondeu o item. Então, nesse sentido, né? Então, respondendo na pergunta delas que foi muito boa, essa padronização ela é garantida por meio dessas chaves de correção. E aí, né, a inteligência artificial ela vai ajudar muito, né? O CAID já está com a pesquisa, né, de utilizar a inteligência artificial para acelerar, né, e baixar o custo, né, desses itens de resposta construída. Tá? Então, só para acalmar vocês, ciclo da alfabetização, as crianças já respondem. Quinto e nono, a gente está mesmo na ideia da pesquisa mesmo, tá bom, gente? Então, aqui um ponto de destaque, Ellen, Cristiane, que eu coloco, que por futuro e agora, né, nesse grande debate, nós precisamos se aproximar muito do professor, dos anos iniciais, dos anos finais, porque a matriz de 2018, ela incorpora muito dos termos da BNCC mesmo, né? Tá vendo aquele de argumentar, aquele processo cognitivo de argumentar, de representar, né? Ou seja, processos cognitivos cada vez mais complexos em que o currículo está demandando, né? Então nós precisamos se aproximar, fazer uma mediação muito cuidadosa, por exemplo, com o professor da alfabetização e com o professor do 5º ano. Tá? E aí a conclusão aqui, pessoal, a conclusão é essa. Então, o que tem que ficar na cabeça de vocês? Que na composição do teste serão priorizados, né, os itens comuns e itens de habilidades que convergem. Eu acho que esse, né, isso aqui, se for sintetizar, eu acho que é uma das informações mais importantes. Então, aquela proporção que a Ellen colocou são essas habilidades. É mapear aquelas habilidades que têm a mesma redação e habilidades que convergem. Interessante. Então, a gente já tem um norte, né? Em relação às habilidades da matriz de 2001 e de 2018. O que não é fácil. Mas a pergunta dela... Mas nós vamos trabalhar para facilitar isso. A gente vai fazer uma entrega dessa relação para os municípios? Vamos fazer sim. Inclusive, só que ela foi mais cirúrgica na pergunta dela. Ela perguntou para mim quanto. Ela queria saber o número. E eu vou apresentar para vocês agora um número. Ela falou assim, quanto da matriz? Temos numérico mesmo, né? Então a gente vai chegar lá agorinha. Mas, ó, deixa eu só dar um exemplo da terceira categoria.
Que é aqui que a gente não precisa focar tanto. Porque a gente não precisa focar agora para essas edições, mas para o futuro sim. Vai, É. como dizer, vai cair na prova. Vai cair na prova no futuro. Mas para essa não é o foco. Por exemplo, aqui é um item aqui, né, de desenvolver o pensamento probabilístico. Não estava presente na matriz de 2001. Já na 18 está, né? A questão da probabilidade, né? Então, por exemplo, essa habilidade é uma habilidade que está presente na matriz de 2018, mas não está presente na matriz de 2001. Então, é uma habilidade que a gente tem que olhar para ela, mas a gente pode focar nessas outras. Pode ficar em stand-by. Pode ficar em stand-by. Em termos de medidas, né? Enquanto avaliação. Enquanto avaliação. Enquanto professor e currículo precisa ser zelado, precisa ser trabalhado, né? Perfeito. Mas aí, volto na pergunta da Ellen. O quanto? O quanto? O quanto. Então veja bem, olha só. Ó, só um exemplozinho, um exemplo da matemática. São 56 habilidades da matriz de 2018. Desses 56, 3, mesma redação. Se 3 tem a mesma redação, quer dizer que ela é a prioridade para o teste. Então, essas 3. Para além dessas 3, nós temos 31 habilidades que convergem. Então, 31 habilidades que convergem, mais 3 dá 34. Então, de um total de 56, né, a nossa aqui, energia, né, nós temos que gastar uma energia pedagógica assim, muito forte. Lógico que para as 56, né, lembrando do currículo, mas enquanto recorte para avaliação é 34 habilidades. Eita. Para os dois componentes, língua portuguesa e matemática. Nesse caso aqui é só matemática. Nesse caso, então, é só matemática. E quanto que eu vou ter informações de língua portuguesa? A gente já vai produzir essas informações para vocês. Já nesse quadro comparativo, já vai também esse quantitativo de língua portuguesa. Bacana. Tá bom, Ellen? Então, sobre SAEB transição, é isso que você tem para falar para a gente ou tem mais informação? Não, é isso. Já encerro aqui a minha... Sobre o SAEB transição é isso, né? E o que vocês têm que ficar atento é essas 3 categorias de habilidades. Mesma habilidade, habilidades que convergem e habilidades que estão presentes na matriz de 2018, mas que não está presente na matriz de 2001. E aí, nesse caso, essa última categoria, né, não é foco aqui para essa edição do SAEB. Certo. Alguma coisa para ponderar, professora Cristiane? Não, eu só me sinto contemplada. Eu sou de uma geração que quando fez o vestibular, aí já percebe que não é de agora, né? Só pelo termo vestibular, eu tinha que passar por 2 fases, justamente a prova objetiva e a resposta construído. Então, a objetiva e a subjetiva. Eu vejo com bons olhos isso, porque o aluno, o estudante, demonstrar como que ele construiu todo, né, o pensamento para ele chegar àquele resultado, isso é muito valioso também para a gente. E eu volto a falar, a avaliação é justamente estabelecer valor, né? Então, esses resultados para nós são muito valiosos. Eu também vejo muito positivo nesse avanço, porque a gente começa, né, que é uma crítica também, né, na limitação dos itens de objetivo. O menino marca um X, né? O menino marca um X. Então eu vejo assim que, enquanto avaliação, nós estamos avançando no instrumento. Sim. Que são os itens, né? E uma vez avançando no instrumento, nós avançamos em capacidade de medir aí a processos cognitivos mais complexos. Perfeito. Então, assim, a gente está indo já para o final desse videocast. Eu espero que vocês tenham gostado aí das informações que nós trouxemos, na verdade que eles trouxeram, né? Eu estou aqui só como mediadora e uma grande curiosa. Meu objetivo aqui é parafusá-los para que eles tragam informações que realmente são relevantes, que repercutam ali na sala de aula, que auxiliem no trabalho dos professores, que dê suporte para os gestores escolares e também para os gestores municipais. Porque, como eu disse, a gente fala o tempo todo agora em 2025 em SAEB, nós estamos o tempo todo ali correndo atrás de melhorias no resultado do nosso IDEB, do IDEB do Mato Grosso, porque nós queremos figurar
entre as melhores educações do país, né? A gente já tem o resultado do ensino médio que está ali na responsabilidade da rede estadual, nós estamos entre os 8 melhores IDEBs brasileiros, mas quando a gente fala dos anos iniciais, que é em cima dos resultados do 5º ano, nós estamos entre os 5, né? Os 5 melhores IDEBs, 5,8 é o IDEB do estado do Mato Grosso e a gente figura ali com outros estados que estão na cabeceira, mas a gente quer estar entre os 3. E isso já puxa para a pauta do nosso próximo encontro, né? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre as escalas de proficiência dentro do SAEB e a gente vai falar um pouquinho das metas agora para 2025, porque nós temos sim metas, alguns de vocês já até conhecem qual que é a meta, o quanto que a gente precisa avançar ali em proficiência para poder estar figurando entre os 3 melhores estados e qual que é o esforço de cada município, de cada escola, para a gente conseguir alcançar esse resultado. E também se a gente vai precisar avançar no fluxo. Então, no próximo encontro, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, né? E vamos continuar falando, sim, sobre equidade educacional, que é uma pauta muito importante, muito preciosa, principalmente para a professora Cristiane, que vem debruçando aí nos questionários contextuais. Esse é um desafio para ela e para todos nós no ano de 2025. Nós precisamos melhorar os nossos indicadores de equidade. Isso é um desafio muito grande para vários municípios. E nós, enquanto Secretaria de Estado de Educação, né, cuidando ali do regime de colaboração dentro da Secretaria Adjunta de Regime de Colaboração, esse é um trabalho que a gente vai realmente levar com muito empenho para poder garantir que todos os municípios, todos os estudantes dos 142 municípios do estado do Mato Grosso, eles tenham realmente uma aprendizagem de qualidade e com equidade, né? E a gente quer realmente a equidade do topo, ou seja, todos os nossos estudantes com equidade ali nos níveis mais avançados de proficiência. E aí, quero convidar vocês, né, para poder estar conosco aí no chat, trazendo perguntas. No nosso próximo encontro, vocês terão a oportunidade, nós vamos escolher ali aquelas perguntas mais capciosas, né, como diria o Isaltino, e mais desafiadoras para a gente poder respondê-los em relação aos temas que foram abordados hoje, né, o que é o SAEB, por que ele compõe o IDEB, sobre as matrizes de referência e no nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre eles, nós vamos tratar de algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês trouxerem para nós. Por hoje é só, eu agradeço aqui a participação de vocês, eu agradeço muito ao professor Ricardo, professora Cristiane, que estarão conosco nos próximos episódios, mas já adianto que nós teremos alguns convidados especiais das nossas DREs, né, aqui mesmo de dentro da SEDUC, nos próximos episódios. Fiquem conosco e façam bom aproveito de tudo aquilo que a gente tem trazido para vocês e que vocês possam contribuir conosco também, trazendo mais informações que vocês acham relevante, que vai contribuir no trabalho feito aí pela escola e pelas secretarias municipais de educação. É isso, gente. Muito obrigada e fiquem aí conosco e até a próxima.